Ao contrário do que muita gente pensa, estudar não é simplesmente sentar e ler ou fazer exercícios por horas a fio. É necessário adotar um método eficaz para garantir os melhores rendimentos durante o estudo. Nesse vídeo, vou apresentar alguns métodos cientificamente comprovados e bastante agradáveis de serem seguidos. Essas abordagens permitirão que você potencialize os seus resultados nos estudos, tornando o processo mais eficiente e até mais prazeroso. Primeiro, você precisa ter um método que te ajude a dividir o seu tempo em intervalos curtos, em blocos, seguido por pausas regulares. E para isso, você precisa conhecer o método Pomodoro, que é uma técnica de gestão de tempo desenvolvida por Francesco Cirillo na década de 1980. O método Pomodoro é simplesmente prático e eficiente. Ele é projetado para aprimorar a sua eficiência e produtividade, especialmente durante as tarefas que exigem foco intenso, como os estudos para o vestibular. A ideia central do método Pomodoro é dividir o seu tempo em intervalos de 25 minutos, chamados pomodoros, seguido por pausas de 5 minutos. A cada 4 pomodoros, você faz uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos, para descansar e recarregar. Mas como usar o método Pomodoro? É fácil. Você só precisa de uma meta, de um temporizador e de um registro. Vamos lá? Primeiro, você precisa definir a sua meta, ou seja, identificar a tarefa específica que deseja realizar durante a sessão de estudo. Pode ser a leitura do seu capítulo do livro, a resolução de exercícios ou uma revisão de um tema. Você precisa definir uma meta que seja clara, específica e mensurável. Por exemplo, se você quer estudar matemática, você pode definir como meta resolver 10 questões de geometria. Definir a sua meta é uma forma de planejar o seu estudo e saber o que você vai fazer, e de medir o seu resultado. Segundo, você precisa configurar o seu temporizador, ou seja, ajustar um cronômetro ou um aplicativo para o intervalo de 25 minutos. Você precisa fazer isso antes de começar a estudar e colocar o seu temporizador em um lugar visível, mas não distrativo, para você não ficar olhando toda hora para ele também. Você também precisa respeitar o seu temporizador, ou seja, não pausar, não adiar e não interromper o seu Pomodoro. Por exemplo, se você está usando o aplicativo Pomodoro Timer, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store, você pode configurar o seu temporizador para 25 minutos e iniciar o seu Pomodoro. Configurar o seu temporizador é uma forma de controlar o seu tempo, de saber quanto tempo você tem e de manter o seu ritmo. Terceiro, você precisa trabalhar na sua tarefa até o alarme tocar. Ou seja, concentrar-se intensamente na tarefa escolhida até que o temporizador atinja zero. Você precisa fazer isso com foco total, sem distrações, sem interrupções e sem desvios. Você também precisa trabalhar na sua tarefa com qualidade, ou seja, sem pressa, sem erros e sem superficialidade. Por exemplo, se você está resolvendo 10 questões de geometria, você precisa resolver cada questão com atenção e cuidado, e com profundidade. Trabalhar na sua tarefa até o alarme tocar é uma forma de executar o seu estudo, de fazer o que você planejou e de cumprir o seu objetivo. Quarto, você precisa fazer uma pausa curta, ou seja, descansar por 5 minutos após completar o Pomodoro. Você precisa fazer isso para relaxar, para esticar-se ou para realizar alguma atividade leve para descansar a mente. Você também precisa fazer isso para recompensar-se, para reconhecer o seu esforço e para celebrar o seu resultado. Por exemplo, se você terminou de resolver 10 questões de geometria, você pode fazer uma pausa para tomar um copo de água, para ouvir música ou para ver um vídeo engraçado. Fazer uma pausa curta é uma forma de recuperar o seu fôlego, de aliviar o seu estresse
e de renovar a sua energia. Mas cuidado para não se perder em muitas horas de Instagram ou TikTok. Quarto, você precisa repetir o ciclo, ou seja, fazer mais pomodoros até terminar a sua sessão de estudo. Você precisa fazer isso para avançar, para aprender e para concluir as suas tarefas. Você também precisa fazer isso para aperfeiçoar, para revisar e para assimilar as informações. Se você terminou aquelas 10 questões de geometria que a gente já falou, você pode fazer mais um pomodoro para resolver mais 10 questões, ou para revisar as questões anteriores. Se for resolver 10 questões, eu recomendo que faça um pomodoro de 30 minutos. Assim você respeita os 3 minutos por questões, que é o tempo médio do Enem. Repetir o ciclo é uma forma de continuar o seu estudo, de fazer mais do que você planejou e de superar o seu resultado. Sexto, você precisa registrar o seu progresso, ou seja, manter um registro dos números de pomodoros concluídos. Você precisa fazer isso para acompanhar a sua análise e para identificar os seus padrões de produtividade. Você também precisa fazer isso para ajustar, melhorar e para otimizar o seu estudo. Por exemplo, se você terminou a sua sessão de estudo com 4 pomodoros, você pode anotar quantas questões você resolveu, quanto tempo você levou e quais foram as suas dificuldades, para depois você solucioná-las. Registrar o seu progresso é uma forma de avaliar o seu estudo, de saber o que você fez e de planejar o que você vai fazer. Assim também, você estará se preparando para o tempo de questão do Enem. Em média, a resolução de cada questão na prova deve ser feita em 3 minutos. Assim como eu já disse, para acabar a sua prova em um tempo total dentro do tempo de prova. Então, não perca tempo e comece agora mesmo a usar o método Pomodoro. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, me manda uma mensagem. Eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo e como o método Pomodoro está fazendo a diferença nos seus estudos. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.